Oi, gente, esse é o ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e hoje a gente está aqui para falar de um prêmio que está na sua 8ª edição, o Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, que é apresentado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, AkzoNobel e Instituto Tomiotaki. O prêmio, que é voltado a arquitetas e arquitetos que tenham obras construídas nos últimos 10 anos, busca reconhecer as produções arquitetônicas de destaque na cena contemporânea brasileira. Além disso, o prêmio promove ações educativas que são um diferencial importante no nosso campo. E para falar mais a respeito do prêmio, a gente está aqui com algumas pessoas importantes que ajudam a fazer esse prêmio acontecer. Deixa eu apresentar primeiro, então, a Agatha Takia. Ela é arquiteta e é coordenadora das premiações do Instituto Tomiotaki. Boa noite, Agatha. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lili e Rafa. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Está aqui também a Cíntia Lins. A Cíntia é arquiteta, premiada da 7ª edição e é jurada dessa 8ª edição que a gente está apresentando aqui. Boa noite, Cíntia. Obrigado e seja bem-vinda novamente para conversar com a gente. Boa noite, Adilson, Rafa, Lili. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês. Para quem não sabe, a Cíntia, ela faz parte do escritório Lins Arquitetos, que a gente já entrevistou aqui. E fica a dica para vocês escutarem depois o papo que a gente teve com eles. Tá aqui também o Diego Mauro. O Diego é arquiteto, é membro da equipe de curadoria do Instituto Tomiotaki e jurado da 7ª e dessa 8ª edição. Boa noite, Diego. Obrigado pela sua presença. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez, que a gente se fala, Adilson, Rafa e Lili. Prazer estar aqui. E também uma delícia estar com a Agatha e com Cíntia também. Tá aqui para conversar com os três. Lili. Boa noite, Lili. Tudo bom? Boa noite, todo mundo. Casa cheia de arquitetos aí, super atuantes, referências nas suas áreas. É um prazer, vai ser ótimo conhecer ainda mais sobre o prêmio de arquitetura do Instituto, que é já aí também uma referência, de expor novos talentos e já trabalhos reconhecidos. Obrigada pela oportunidade, gente. Tá aqui também com a gente o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Super feliz aqui dessa parceria com o Instituto e conhecer um pouco dessa história e trajetória do prêmio. Vai ser muito legal, muito bacana. Olá, eu me chamo Natália Cantergiani, do escritório Cantergiani Kunze Arquitetos de Porto Alegre, e em 2016 eu e o meu sócio Cristiano Kunze participamos do Prêmio de Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel com o projeto do Edifício Península. Para nós foi uma experiência super positiva participar desse processo, a começar pela primeira etapa da premiação, que inclui uma exposição com os 10 projetos finalistas no Instituto Tomiotaki em São Paulo. Foi nesse evento de abertura da exposição que divulgaram os projetos premiados e, para nossa alegria, nós ficamos em segundo lugar. Na edição que nós participamos foi muito bacana porque todos os escritórios premiados foram primeiro juntos a Amsterdã antes de partir para os seus destinos. Então, nós fizemos vários passeios de interesse arquitetônico e urbanístico juntos e pudemos conhecer também outros profissionais que estavam participando dessa edição. O nosso prêmio foi uma viagem para a Polônia. A gente tem realmente só boas lembranças dessa experiência da participação do Prêmio de Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel, e eu acho que é uma oportunidade imperdível para jovens arquitetos. Esse prêmio do Instituto Tomiotaki de Arquitetura está na 8ª edição, como a gente falou aqui. Mas a gente podia relatar aí como é que foi a história desse prêmio, como é que ele surgiu. O Instituto, desde a sua inauguração em 2001, ele tem como principais pilares a arte, o design, a educação e arquitetura. Então, com o intuito de fazer um mapeamento, uma investigação e uma divulgação do que está sendo produzido na arquitetura brasileira, desde 2012, o Instituto realiza o Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel. É um prêmio que, ao longo desses anos, tem apresentado para o público uma amostra de escritórios, arquitetos e arquitetas que, por meio de soluções inventivas, estão pensando nas problemáticas cotidianas, formais, construtivas e urbanísticas e do meio ambiente. E é um prêmio que é voltado para arquitetas e arquitetos brasileiros ou brasileiras ou estrangeiros que vivam no Brasil há pelo menos 2 anos e que tenham obras construídas nos últimos 10 anos.
Então, acho que isso é uma característica já bem interessante do prêmio, né? O fato de ter essa cobertura de 10 anos. Algumas informações que eu vou passar aqui para vocês, eu peguei eles junto com Priscila Gomes, né? Que é do membro de curadoria do Instituto, né? Curadora do Instituto. E ela esteve presente desde o início do prêmio, né? Porque o meu envolvimento, né, com o Tomi foi a partir de 2019. Então, eu posso falar com mais propriedade para vocês a partir de 2019 para cá. Algumas informações importantes, né, a respeito do início, né, da constituição do prêmio, é que foi primeiro feita uma pesquisa, né, uma investigação a respeito de publicações especializadas de arquitetura e de premiações que já existiam, né, dentro do campo. E uma coisa que foi constatada, né, depois desse levantamento, é que havia necessidade de dar espaço para uma, vamos chamar assim, de uma jovem produção, porque é muito comum dentro de premiações, tanto, enfim, dentro de publicações e de premiações, a gente já acabar consolidando aqueles que já estão consolidados, né? Ou seja, escritórios que já têm uma trajetória, então é natural que você acabe dando mais visibilidade para essas produções, enfim. E aí, o prêmio de arquitetura na Instituto Tomiotaki AkzoNobel, ele surgiu um pouco nesse sentido, de dar visibilidade para aqueles que estavam construindo essa carreira, tanto de escritório, consequentemente dando espaço para eles aparecerem na mídia, enfim, para que o trabalho deles seja conhecido, né? Isso dá uma possibilidade da gente ter um espectro mais amplo da produção arquitetônica, né? E aí, Agatha, o que você pode apontar pra gente, assim, sobre o que você percebe, assim, que mudou ao longo desses 10 anos aí, né, quase 10 anos, né, do prêmio? O que mudou em termos, assim, ou de perfil de curadoria, ou no próprio júri, ou na própria premiação, assim, nessa história já consolidada da premiação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ao longo dos anos eu estou no prêmio desde 2016 e eu vi muitas coisas acontecendo e a gente se adaptando às novas realidades, né? Uma delas está ligada ao que o Diego acabou de falar. Ele nasceu com essa vontade de olhar para a arquitetura sendo produzida por arquitetos jovens, e aí a gente foi verificando que muitos dos nossos projetos que a gente recebia nas inscrições eram de autoria coletiva. E a gente recebeu um feedback muito grande de que muitos escritórios que tinham jovens dentro das suas equipes, eles gostariam de escrever seus projetos, mas eles não poderiam porque tinham autores também um pouco mais velhos, né? A gente tinha esse limite de até 40 anos antes. A gente acabava impossibilitando que esses projetos fossem inscritos. Então, desde a 5ª edição, em 2018, a gente estendeu essa participação de arquitetos e arquitetas para quaisquer faixas etárias. Uma das coisas mais relevantes que aconteceram de mudança na premiação, mas também tem uma coisa que aconteceu também na 5ª edição e que também foi muito importante para os próximos anos da premiação, é que a gente estabeleceu um comitê de indicação de projetos, que é um comitê que é formado por arquitetos e pesquisadores de diversas regiões do Brasil. E esse grupo, ele tem a função de mapear projetos dos mais diferentes estados brasileiros. Porque a gente sempre recebeu muitos projetos do eixo sul-sudeste, mas era difícil a gente chegar em outros estados. A partir do estabelecimento desse comitê, a gente começou a fazer o convite mais direcionado para esses projetos que não são exatamente do eixo sul e sudeste, e a gente tem uma gama maior de participação, já que a gente está falando do Brasil, a gente consegue também fazer um mapeamento mais preciso do que está acontecendo na arquitetura brasileira. Logo em 2019, né, eu integrei o comitê de indicação. Acho que vale falar um pouquinho, né, sobre como funciona, assim. Ele se trata justamente de alguns profissionais, né, pessoas da área, que elas têm essa função de convidar, por isso o nome, né, comitê de indicação, convidar escritórios com seus projetos para se inscreverem no prêmio. Essas pessoas e escritórios que são convidados, eles não têm nenhum benefício diante do processo de seleção, né? Esses projetos, eles vão juntos para os jurados, né, competindo, digamos assim, da mesma forma que os demais que se inscrevem voluntariamente. Só que o objetivo disso é, na verdade, capilarizar o prêmio, né? Existe uma participação muito mais intensa de pessoas que estão aqui em São Paulo, que elas veem as divulgações acontecendo aqui na cidade, enfim, do que uma pessoa que está no interior do Nordeste, no interior da região Norte, enfim. Então, isso é uma tentativa de trazer o mais próximo possível uma espécie de raio-x, né, da arquitetura brasileira para esse prêmio, e que o prêmio possa servir disso, de uma forma de dar visibilidade para a produção multifacetada brasileira, né? Então, são instrumentos que estão sendo testados e que se mostram bem felizes, assim, eles realmente exercem
Efeito, a gente vê uma certa diversidade um pouco maior, né, do ponto de vista de tipologias, inclusive no sentido de, a partir do momento que um escritório recebe um convite, ele entende que não se trata unicamente de ser uma obra cara, né, porque em qualquer tipo de processo, né, de premiação, você acaba indiretamente premiando projetos mais caros, casas mais caras, né, equipamentos públicos com muitos recursos, enfim. Então, um outro esforço também está sendo, e isso parte muitas vezes também do júri que está ali composto, de entender que é necessário valorizar outro tipo de produção, que às vezes é arquitetura efêmera, projetos arquitetônicos que muitas vezes fazem a gente se questionar se aquilo é arquitetura ou não, né, porque tem um flerte com outras áreas, enfim. Então, quando um escritório recebe um convite para algo que, sei lá, vamos supor que a gente não reconhece tão obviamente como um projeto com cara de que ganha concurso, né? Então poderia ser, não foi o caso, mas poderia ser o Praia o Tempo, né, que foi um dos projetos que foi premiado na edição. A instalação, esse? A 6ª edição do Pedro Varela. Exatamente. Então, esse é um tipo de projeto que é interessante para a gente trazer, entendeu? Então, a função do comitê de indicação, às vezes, é olhar para um projeto desse e falar, olha, por que você não escreve esse projeto? Porque se a gente não faz esse movimento, muitas vezes a pessoa acha que isso não é a cara do que o prêmio está esperando. E é uma forma de ampliar o próprio sentido de arquitetura mesmo, né? E o Instituto está exatamente nesse diálogo, nesse entre-meios, assim, né? Da arte, do design, da arquitetura. De fato, é difícil. A categoria, ela é interessante, assim, na medida que faz a gente refletir exatamente sobre esses limites, né? E quando essas artes aí, essas diferentes fazeres se esbarram, né? Acho que o projeto deles é um bem característico. Eu imagino realmente que isso deva ter mudado muito ao longo do tempo. Os perfis de projeto que se candidatam ali, que chamam a atenção, né? Pegando esse gancho da Lili e voltando um pouquinho na questão da história do prêmio, a Agatha comentou aí que a partir da 5ª edição tiveram essas mudanças, né? E que dá pra gente perceber também com essas categorias novas, né? Que vocês colocaram menções, chamaram da sustentabilidade, menções das cores, né? Essas menções têm a ver um pouco com a criação desse comitê. E uma outra curiosidade, parece que também a 5ª edição foi a última que tinha primeiro, segundo e terceiro lugar, né? A 6ª e a 7ª edição não tinha essa separação de premiação, ou eu tô enganado? Isso. Respondendo primeiro sobre as menções honrosas, a gente dado esse destaque para obras que tenham trabalhado a sustentabilidade e a cor, que também são pontos muito importantes para o patrocinador desse prêmio, que é a AkzoNobel. E o prêmio, você tem razão, ele desde a 6ª edição não trabalha mais com primeiro, segundo e terceiro lugar, porque a gente foi também entendendo que isso gerava um certo ambiente de competição que não era necessário, que muitas vezes quase não tinha nenhuma diferença, né, na discussão do júri, na hora de escolher esses projetos. Era mais importante dar essa premiação do que dizer se é primeiro, ou segundo ou terceiro lugar. Então, desde a 6ª edição, a gente tem 3 premiados. A premiação é uma viagem para destinos arquitetônicos. Então, antes, primeiro e segundo lugar e terceiro iam para destinos diferentes. E desde a 6ª edição, todos estão indo juntos para o mesmo destino, o que também gera uma oportunidade de troca também desses arquitetos. Eu pude acompanhar a viagem de premiação da 6ª edição, que foi para Paris, em parceria com o consulado da França em São Paulo. Elaboraram um roteiro muito interessante de visitas institucionais e arquitetônicas a centros culturais, e foi muito interessante tanto pelo roteiro, mas também pela troca que a gente pôde ter com esses arquitetos e que eles puderam ter entre si. Olá, meu nome é Daniel Mangabeira, eu sou um dos sócios do escritório Bloco Arquitetos, sediado em Brasília. Meus sócios são Henrique Coutinho e Matheus Seco. A gente é um escritório que nasceu em Brasília em 2008 e temos participado de alguns concursos, a gente inscreve nossos projetos em algumas premiações. E aqui no Brasil, sem dúvida, a premiação do Instituto Tomiotaki com a AkzoNobel realmente é um dos principais concursos de arquitetura nacional. Então, fico muito contente de participar. É a 4ª vez que nós fomos indicados a esse prêmio, então é um prazer, uma honra, na verdade, fazer parte dessa premiação que tem projetos tão importantes para a construção das nossas cidades, né, dos nossos ambientes urbanos. Então, é um prazer realmente poder participar, poder concorrer e ser finalista. Não ganhamos ainda, mas tentaremos, continuaremos tentando até um dia, quem sabe, né, se a gente
tiver a sorte de ser indicado novamente, a gente conseguir essa premiação, mas só de participar já é realmente um prazer e uma honra, porque o primor, não apenas na organização, mas na exposição dos projetos que são finalistas, é impressionante. O Instituto e o AkzoNobel são duas empresas, né, são duas instituições que prezam pela boa arquitetura nacional, e isso deve ser reconhecido e deve ser louvado, né, principalmente pelo país que a gente tem. Eu queria só enfatizar, porque o apoio a atividades culturais no Brasil atualmente precisa ser reconhecido, louvado e parabenizado. Então eu queria parabenizar a todos os envolvidos, né, da equipe também do Instituto Tomiotaki. É uma equipe extremamente profissional, preparada, e que a gente se sente muito confortável de participar, porque a gente sabe que é uma premiação correta, séria, idônea, com empresas que valorizam a cultura, valorizam a arquitetura nacional, e isso é muito bonito de ver, né? É uma atitude que deve ser reconhecida e deve ser louvada, né, por nós, arquitetos e urbanistas. Então, dou os parabéns a toda a equipe. Espero que esse prêmio continue durante muitos anos, para que a arquitetura nacional possa sentir, de certa forma, nessa competição, que não deixa de ser uma competição, nesse evento, caminhos que a arquitetura brasileira está trilhando. Cíntia, eu queria saber de você, né? Vocês já submeteram possivelmente os seus projetos para outras premiações e tal. Acho que nada melhor do que você para falar um pouquinho de como que você sente que é o prêmio Tomiotaki. Qual é o diferencial que você vê, por exemplo, de outros prêmios que vocês submeteram, trabalhos? Acho que isso que a Agatha comentou é bem interessante também. E agora também você fazendo parte aí, de certa forma, da equipe, né? Conta um pouquinho essa experiência pra gente. Antes, Agatha, queria te agradecer por quebrar essa coisa da idade, viu? Senão a gente não teria ganho. Ainda bem que isso daí não funciona mais, né? Porque a gente não teria ganho, mas enfim. Eu lembro que o George falava muito: sim, a gente tem que ganhar o Tomiotaki, daqui a pouco a gente não pode mais ganhar, porque tá com mais de 40, né? De uns 3, 4 anos pra cá, a gente sempre submete nossos trabalhos, né, em premiações e concursos, enfim. E o que a gente percebe, a gente aqui, estando no Nordeste, né, no caso a gente ainda tá no interior do Nordeste, né, que a gente tá no sertão, a gente tá, enfim, não tá nem na capital, não estamos nem em Fortaleza, né, estamos numa cidade do interior. E a gente sempre percebeu, assim, os prêmios sempre eixo Rio-São Paulo, né? Escritórios, como a Agatha falou, escritórios já consolidados, né? Escritórios que já tinham a sua história, enfim. E a gente sempre percebeu, é tanto que a gente às vezes dizia, não vou nem submeter porque não vai nem dar certo, sabe? Assim, a gente vai perder tempo montando as coisas e acaba que não vai funcionar. E só que aí a gente ganhou o IAB São Paulo um ano antes, com o mesmo projeto da academia, e depois a gente ganhou a academia, com a academia no Tomiotaki do ano passado. E assim, uma coisa que a gente sempre falou bastante, assim, antes da gente ganhar, inclusive, o prêmio, é da diversidade dos premiados, sabe, do Instituto, assim, da pluralidade dos projetos, sabe, realidades diferentes, realidades econômicas diferentes, sociais diferentes, realidades de clima diferentes. Então, uma arquitetura, não é uma arquitetura que a gente está habituado a ver muitas vezes, uma arquitetura um pouco estranha para o eixo Rio-São Paulo, então, porque a gente está mais habituado. E isso eu acho o grande diferencial do prêmio, sabe, assim, é uma das coisas que eu acho mais legais desse prêmio. É exatamente essa pluralidade de projetos e de premiados. Isso é muito bacana. Que eu acho que vem muito dessa ideia que eu nem sabia desse comitê de indicação de projetos, que eu achei sensacional. Eu não sabia da existência desse comitê. E é muito legal isso, né? Você meio que, sei lá, buscar, mapear, né? Enfim, mapear escritórios, sei lá, que estão fazendo uma produção arquitetônica interessante em outros estados, ou no interior dos estados, ou na região norte, ou na região nordeste, enfim, que não apareceriam ou não conseguiriam ter uma exposição nacional, né, em outros prêmios, e aí você consegue, no Tomiotaki, né, dar projeção para esses escritórios. Eu acho, assim, fantástico. Tô muito fã. E agora, mais ainda, né, vou participar do júri, que é uma outra coisa muito legal também, porque eu acho que é como se fosse um outro olhar, o meu olhar aqui da minha realidade, da realidade que a gente vive aqui, enfim, mais no norte, no nordeste. Então a gente tem um outro olhar sobre projetos, sobre os projetos, e eu acho que isso é muito legal, isso enriquece o júri, eu acho.
É uma coisa que eu até ia puxar, né? A Cíntia falou um pouco dessa questão desse mapeamento. Eu queria ver um pouco do Diego a respeito dessa importância, não só dessa importância que vocês começaram a falar, mas assim, o desafio, porque o Brasil é enorme, né? E não é só enorme territorialmente, mas culturalmente o Brasil é muito rico, né? Como é que é isso, assim? Como é que é ter esse desafio de reconhecer essas outras culturas e trazer elas à tona e dar visibilidade a isso, Diego, através do prêmio? De fato, eu acho que esse braço, né, do comitê de indicação ele é muito importante porque ele é um esforço mesmo de mobilizar outros profissionais também que entendem do campo, né? A gente faz um esforço quando está nesse momento, né, quando compomos o comitê de indicação, porque não tem nada a ver, o comitê de indicação são os profissionais, né, e o júri é outro. Na minha experiência de participar do comitê foi isso, foi realmente mobilizar profissionais, né, para poder ver, nossa, assim, você poderia me ajudar no sentido de ajudar a prospectar projetos, porque o que a gente quer justamente é não achar apenas projetos que já são mais mapeáveis, né? Então, assim, existem sites, enfim, existem uma série de meios que a gente acaba vendo projetos onde prevalece aí a presença do eixo Rio-São Paulo. Então, é um esforço mesmo de contactar profissionais, sejam acadêmicos, sejam arquitetos, e sair encontrando mesmo, e indicar esses nomes. As pessoas indicadas recebem um convite, né, para poder inscrever o seu projeto, enfim. E eu realmente acredito que isso faz diferença. E outra questão também, que acho que é legal, é que tem havido uma preocupação crescente dentro dos membros do júri, eu pelo menos percebi isso na edição passada, né, de levar a sério, assim, a questão da diversidade. Essa palavra é uma palavra muito ampla hoje em dia, né, que ela está cabendo para muita coisa, mas enfim. Eu acho que vale a palavra diversidade em vários termos, porque há uma preocupação, sim, de olhar se as pessoas se autodeclaram negras, enfim, a gente olha essa questão, a gente olha a questão de gênero, a gente olha a localidade dos projetos na hora de pensar a composição, né, desses projetos selecionados, e a gente olha também a diversidade de tipologia, olha projetos, né, que são, como eu mencionei antes, mais baratos, enfim. Eu particularmente acho, né, na minha experiência de participar do júri, que a grande contribuição do prêmio é a exposição em si, com todos os projetos que estão ali. É claro que é maravilhoso, né, ser premiado, né, os 3 projetos, mas assim, essa composição com todos os projetos que estão na exposição, eu acho isso a verdadeira riqueza, né, que é um esforço muito grande. E é realmente um debate muito rico. E aí, Cíntia vai ser muito bem-vinda nessa edição para a gente discutir também. Na última edição a gente teve, né, a ocupação conexidade. Eu estou dando os exemplos justamente do que desvia do que a gente espera, né, de exposição. A ocupação conexidade do Estúdio Chão, um projeto de arquitetura efêmera, né, no centro do Rio de Janeiro. E aí outro projeto também interessante que desvia um pouco da norma, né, de premiação é o Quiosque Abrigo de Canoas, do Estúdio Flume, que é uma obra extremamente delicada, com um projeto extremamente econômico para uma família de caiçaras. E isso é um desafio muito grande, a gente comparar uma obra como essa, que custou muito pouco e que tem uma delicadeza na inserção da paisagem, com, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis do Bizelli Chateaubriand, Arquitetos Associados. Então, isso é uma discussão realmente que a gente se dedica, assim, e é muito legal ter isso na mesma exposição. Talvez faça até sentido realmente não ter primeiro, segundo, terceiro lugar, assim, de projetos que não são muito comparáveis entre si, de fato, né, assim, talvez seja mais interessante mesmo a valorização, né, assim, de cada trabalho na sua especificidade e a exposição deles todos juntos para poder demonstrar essa diversidade, né, tipológica e metodológica também, né, e de resultados. E aí, Cíntia, o Diego deu a deixa aí também para você trazer a experiência de quem pôde participar da montagem da exposição, né, de ter seu trabalho exposto no Instituto junto com os demais trabalhos. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência para você, porque não é tão comum assim para os arquitetos, né? Eu sempre visitei o Tomiotaki para ver outras exposições, assim. É um museu que eu sempre que ia a São Paulo, era um museu que eu adorava visitar, que eu adoro visitar. E aí, quando a gente foi no finalzinho do ano passado, meio que a gente ficou sem saber se ou não, por causa da pandemia, e aí ficamos na dúvida, enfim, vários dias, e aí depois a gente pensou, não, a gente já foi tantas vezes no Tomiotaki ver exposições, outras exposições, a gente tem que ir ver a gente exposto lá, né? Eu fui com o George, a Agatha nos recebeu maravilhosamente bem na exposição, uma experiência incrível, assim, é uma experiência incrível, a exposição é linda, muito bem elaborada, com maquetes físicas dos projetos, assim, a gente pôde ver todos os projetos em detalhes. É uma experiência, assim, que vou dizer que é incrível, assim, é melhor que ganhar o prêmio, eu acho, melhor que
qualquer outra coisa. É um prêmio também, né? Eu acho, assim, é mais que, é uma emoção, assim, eu digo a você que eu me senti emocionada, exatamente por isso, por já ter ido tantas vezes àquele museu, por já ter ido a tantas exposições lá, e ir a uma exposição onde a gente estava lá, né, fazia parte daquela exposição, então é incrível. Muito bom. E legal, assim, de que quando saiu o resultado, a gente também ficou super feliz que a gente tinha feito entrevista com vocês um ano antes do prêmio, né? E a gente ficou super empolgado. A gente falou, inclusive, dos projetos e tal, inclusive do projeto premiado. Como é que foi a repercussão pra vocês, assim, depois do prêmio? E considerar que vocês, né, estão aí, né, ao lado de outros premiados aí, de renome desse eixo principal que a gente fala, de mais visibilidade, né? FGMF, até Paulo Bentes da Rocha, né, que no 5º prêmio também foi ao concurso aí, né? Teve uma premiação ao concurso pro MMBB, o pessoal do Terra Tuma e diversos outros Viglieca, né? Que são escritórios que já estão há um bom tempo nessa trajetória. Como é que foi pra vocês essa pós-prêmio, assim? Teve um impacto no cotidiano de trabalho, de motivação, até mesmo aí de questões mesmo de contratações e tal? Vocês já sentiram alguma repercussão nesse sentido? Tiveram muitas repercussões, assim, entrevistas, enfim, para jornais locais aqui, né, do estado, da cidade, enfim, porque o que é que acontece? É a questão da representatividade, né, é você representar, a gente estava representando o estado, o Nordeste, enfim. Então isso é muito importante. A gente teve muito feedback bacana de colegas nossos, arquitetos, né, assim, nordestinos, parabenizando. Que legal, vocês estão representando a gente. Que bom que tem escritórios, né, do Nordeste sendo premiados. Essa coisa da representatividade, ela é muito importante. Porque durante muito tempo a gente meio que era um pouco invisível, né, assim, nessas premiações todas, né, e aí, a partir do momento que você é visto, que você tá lá, que você, tem escritórios do Norte, né, do Nordeste, inclusive eu ouvi ontem um podcast do Lohan, maravilhoso, até falei com ele hoje, enfim, ele, a gente tem que se unir, a gente tem que, enfim, né, formar, sei lá, discussões sobre essa arquitetura do Norte e do Nordeste, então, essa questão da representatividade ela é muito, muito importante, sabe, pra gente aqui. Então, foi incrível. E a repercussão também, né? De fato, é uma mudança forte no eixo de visibilidade, né? Porque tudo se trata de visibilidade, né? Também porque a produção existe, vocês estão aí super atuantes e tudo mais, e o que o prêmio faz, de fato, é catapultar isso. O Lohan, que também tá na exposição, né? O projeto dele foi um dos selecionados para a exposição, né? Tá lá na exposição. É o Edifício Manga, eu acho, né? Ô, Agatha, e por curiosidade, o projeto expográfico dessa última exposição é feito por vocês lá do Instituto? Só o projeto expográfico já é algo, assim, de um bom gosto, de uma qualidade também acima da média total, né? Sim, a gente tem uma equipe de produção do Instituto que cuida de todos os projetos expográficos dos prêmios e também de outras exposições. Então, essa equipe, junto com o Diego, né, e também com uma colaboração nossa da equipe dos prêmios, a gente sempre fica muito ansioso para essa parte de elaborar a expografia, porque a gente não consegue pensar na expografia antes de ter os selecionados, né? Então, só a partir dos selecionados que a expografia começa a ser pensada, olhar primeiro para os projetos que são selecionados e depois criar esse projeto expográfico. Um dos desafios maiores da expografia, e eu acho que o Diego também pode me complementar nessa fala, mas é fazer uma exposição que vai ser para arquitetos e arquitetas, mas também para um público geral. É uma exposição que vai ter que ter desenho técnico, informações técnicas, mas também tem que conversar com um público que não está acostumado a ler planta, corte, fachada. E eu acho que as maquetes, elas também ajudam muito, né? Eu acho que teve só uma edição que a gente, por conta do projeto tipográfico, a gente não fez maquete, mas as maquetes ajudam muito essa compreensão do público geral do que é arquitetura, né? Junto com as fotos. Isso é uma característica, eu acho que muito legal, dessa integração realmente, né? Sobretudo o Lucas e Rodolfo, que ficam dedicados a isso, mas tem toda uma equipe mesmo de produção pensando, e aí é uma discussão muito afinada, né? A partir dos projetos que estão ali. E eu acho que é por isso que fico feliz, né, em saber que isso realmente resulta, né, numa exposição interessante, pelo que vocês estão falando, porque é uma discussão bastante demorada que a gente tem, e existe essa preocupação muito importante que a Agatha falou, de deixar bem claro que não se trata de uma exposição para iniciados, né, é para qualquer pessoa, e também existe uma discussão sobre o que é, afinal, uma exposição de arquitetura, né, todo ano há um desafio de pensar novos displays, novas formas de exposição, para a gente escapar
daquela tradicional prancha de arquitetura. Então, realmente é algo muito importante, o momento de pensar o aspecto da exposição. Especificamente, né, para essa última edição, que é que eu tenho um pouco mais de intimidade para falar, a gente também teve essa preocupação de não criar categorias, né? Ou seja, a gente não quis criar, assim, o cantinho da habitação, o cantinho do equipamento público, né? Então, a gente distribui isso de forma que a pessoa se debruce sobre o projeto, né, e não sobre exatamente a tipologia. E da mesma forma, isso é uma característica que também está em outras edições, que é não colocar os premiados ali em destaque, né? A pessoa tem que aprender o conjunto para ela ir descobrindo qual que são os projetos premiados. Olá, meu nome é Pedro Varela, sou sócio e diretor do GRUA, Grupo de Arquitetos, um escritório baseado no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para falar da minha experiência com o prêmio AkzoNobel Tomiotaki. Eu participei 2 vezes do prêmio, em 2016 e em 2019. Ambas as vezes tive a felicidade de ganhar o prêmio e uma terceira vez como jurado, no último prêmio anual do Tomiotaki de arquitetura. Estou aqui para incentivar muito a entrada nesse prêmio. É um prêmio que não só apresenta uma espécie de panorama importante da arquitetura contemporânea brasileira, como também possibilita que os vencedores façam viagens de formação. No meu caso, na primeira vez em que ganhamos o prêmio Tomiotaki, eu fui para a Coreia do Sul, para Seul. Então foi uma experiência incrível. Eu não teria essa oportunidade se não fosse o prêmio, e aproveitei para conhecer a arquitetura desse país, o que foi uma enorme contribuição para o repertório do qual hoje nós dispomos no escritório. Na segunda vez, a viagem foi para Paris, na França, já num formato um pouco diferente, junto com outros 2 participantes, o que adicionou uma nova camada de interesse nesse prêmio, né, que é o fato da gente poder estar junto com outros vencedores do prêmio, que normalmente são de outros estados, né, do Brasil. Então é uma oportunidade muito legal de conhecer outros escritórios, de trocar ideia e de curtir juntos, né, essa oportunidade que é estar num país estrangeiro, muito bem acolhido pela organização do Instituto Tomiotaki, e poder então, né, desfrutar dessa experiência muito marcante na formação de todos nós. Por fim, gostaria de dizer para todo mundo assim, da importância desse prêmio. A gente tem poucos prêmios de arquitetura num país continental como o Brasil, capazes de traçar um panorama tão diverso como o Instituto Tomiotaki tem feito. Muito importante se inscrever nesse prêmio, participar, e boa sorte para todo mundo. Eu deixo aqui um grande abraço e um obrigado ao Instituto Tomiotaki. Agora, tem mais 2 diferenciais do prêmio. O primeiro deles é a confecção do catálogo, que é uma baita publicação, não só dos projetos, mas também conta um pouco da história, né, das escolhas dos jurados. Publicação muito rica, assim. E a viagem, claro. A gente que é arquiteto adora viajar. Acho que todo mundo aí tá com muita saudade de viajar por conta da pandemia. Eu queria saber um pouco desses processos também. A gente falou aqui da exposição, mas seria legal a gente falar um pouco da confecção do catálogo e de como é a experiência, assim, de dar um prêmio de viagem para os arquitetos lá que foram contemplados. O catálogo e a produção gráfica, ela é incrível. Eu falo que eu vou emoldurar cada página. Uhum. Agatha, já destruí um para poder pegar e moldurar. Se precisar de outro, a gente te envia. Opa! Você vê o cuidado que tem com a produção, né, gráfica, tanto do catálogo quanto da exposição. Enfim, é tudo muito pensado e é lindo. Gente, é muito lindo. Assim, a exposição é uma coisa impressionante. E o catálogo também, a Agatha nos deu, quando a gente foi até aí, os catálogos das edições passadas também. Então, assim, você ter esse cuidado com essa parte gráfica, visual, os impressos, a exposição, é outra coisa, assim, né? É diferente, assim, é mais, vai além, sabe? Eu acho, de outros prêmios, assim. Complementa, na verdade, né? Acaba complementando. Tô cheia de quadrinhos já aqui. Eu não sei, né, por conta da pandemia, se você conseguiu desfrutar da viagem. Vocês viajaram? Vocês estão esperando? Como é que tá isso, Cíntia? A gente ainda está esperando dar uma melhorada aí nessa questão da pandemia, né?
como é uma viagem internacional, e aí a Agatha vai poder falar melhor para vocês, a gente está esperando, acredito que estarem todos vacinados, a gente está muito difícil, né, o pessoal aceitar brasileiro em outros países, e aí eu acho que, não sei, a Agatha vai saber responder como é que tá essa questão aí. Em relação às viagens, sim, a gente teve essa questão da pandemia que atrapalhou um pouquinho os nossos planos, mas na edição que a Cíntia foi premiada, a viagem vai ser para o Japão, e a gente está fazendo em parceria com a Japan House, que também está nos ajudando a fazer todo o roteiro, né? A gente já teve uma primeira conversa junto com a Cíntia e com os outros arquitetos que foram premiados, para a gente começar a ouvir também um pouquinho quais são as ideias deles, o que eles gostariam de visitar, para então a gente começar a montar esse roteiro. Por conta da pandemia, a gente ainda não tem data prevista para viagem, a gente está esperando o cenário ideal para a gente viajar com segurança, mas a gente espera que em breve a gente consiga dar essa data mais precisa de quando vai acontecer essa viagem. Estamos bem ansiosos. Legal, se vocês quiserem que a gente acompanhe para fazer uns podcasts especiais, fiquem à vontade. A gente está ali, registra cada momento dos ganhadores, olha. Estamos à disposição, tá? Para o Instituto, né, assim, qual que é o propósito da viagem, assim, na visão do Instituto? Como é que vocês veem a experiência da viagem como parte da experiência da premiação, né? Esse prêmio, ele visa também uma formação de referência de arquitetura nesse premiado. Então, não são viagens a turismo, né? A gente não está indo para Disney, e sem desmerecer também a Disney, mas são viagens para destinos que tenham algum cunho arquitetônico. Então, dentre as viagens que aconteceram, né, alguns destinos aqui, Havana para Cuba, Pequim na China, Moscou na Rússia, Cidade do México no México, Medellín na Colômbia, eu falei, né, do Paris na França, Dubai nos Emirados Árabes, e agora também para acontecer no Japão, né? Então são viagens que a gente pensa nesse roteiro arquitetônico e também oportunidades de visitas e de contatos que esses arquitetos podem ter com outras instituições nesses países, nesses lugares que eles estão visitando. Perfeito. E eu ia perguntar para o Diego se podcast também pode servir como arquitetura, porque eu acho que a gente merecia se inscrever, né, aproveitar essa ausência de limites, esse campo ampliado que vocês permitem. Eu acho que podcast é arquitetura. A gente está muito intrometido, Lili, a gente está intrometido pra caramba. Eu estou encantada, né, com todo o processo, né, mas é isso, né, vocês estão muito de parabéns. Não, é que eu pensei, assim, a experiência mais próxima até o momento de um podcast, né, que foi reconhecido na exposição, a instalação Arquitetura na Periferia, né, que teve exposto na 12ª Bienal de Arquitetura, era uma espécie de simulação de um ambiente de um canteiro de trabalho, né, todo o trabalho o processo registrado, né, das arquitetas, né, Karina Guedes e Mariana Barbosa, e aí um dos registros tinha uma dimensão sonora muito importante. Eu me lembrei pelo que você falou, né, era uma série de estímulos, dentre eles o sonoro, dentro desse trabalho, assim. Repararam que o Diego deu a deixa, né, galera? Oi, pessoal, eu sou Adriano Mascarenhas, titular do escritório Sotero Arquitetos, fica sediado em Salvador, Bahia. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre esse importante prêmio da arquitetura brasileira, que é o prêmio promovido pelo Instituto Tomiotaki, o AkzoNobel. Esse ano de 2020 nós fomos um dos 3 escritórios premiados com o projeto de intervenção urbana na Colina Sagrada da Igreja do Bonfim, em Salvador. Para nós uma grata surpresa, nós já havíamos participado de outras edições, eu estava vendo que nós participamos inclusive da primeira edição do prêmio, não participamos de todas, porque nem sempre temos um projeto que julgamos relevante para colocar na premiação, mas já participamos de outras edições e fomos premiados na 7ª edição. Eu acho que o interessante dessa premiação é que ela é uma premiação de abrangência nacional e a gente consegue ter um bom intercâmbio de contatos e ideias com os colegas de outros estados, né, na medida em que a gente se encontra, em que a gente se fala, seja nas festividades da premiação, seja em outras ocasiões. Também trocar informações sobre as formas
formas de atuar, verificar o que está sendo produzido em estado da arte no nosso segmento. Além disso, me vem assim de uma maneira muito forte a questão da credibilidade, né? Existem muitos prêmios com diversos promotores, mas o prêmio do Instituto Tomiotaki, eu acredito inclusive que ele cresceu bastante em visibilidade, em credibilidade. E a credibilidade numa premiação é tudo, né? E ela começa pela criteriosa escolha do corpo de jurados, que eu acho que é a peça fundamental de um prêmio, bem como toda a equipe organizadora, que no caso do Instituto é super atenciosa e, enfim, é um prêmio muito bem organizado. O Instituto, ele promove uma exposição muito bacana na sua própria sede, com toda a qualidade que lhe é característica, né, de promover importantes exposições de nomes internacionais, seja da arte e de outros segmentos da cultura. Então, é uma grata surpresa chegar lá naquele espaço magnífico e ver, inclusive, maquetes executadas pela equipe de uma maneira primorosa que, enfim, confere uma qualidade ainda maior à exposição. Para a gente também não deixa de ter importância a questão da exposição que o trabalho passa a ter, né, seja na mídia tradicional, nas mídias tradicionais do nosso segmento e até redes sociais, bem como o alcance que a própria instituição acaba tendo em mídias tradicionais, né, fora do eixo tradicional da arquitetura e urbanismo. E isso, para o arquiteto, é importante ter o seu trabalho difundido, conhecido, né? Acho que as coisas boas precisam ter essa projeção para que elas contaminem positivamente, né, o cenário de contratantes, enfim, de usuários. E isso eu acho que o prêmio faz com assertividade. Então, queria deixar o nosso depoimento. Para a gente, esse ano teve aí uma grata surpresa de ter uma viagem para um local especial, que é o Japão. Eu, particularmente, não conheço o país e sou grande admirador da arquitetura. Conheço o Oriente, né, a China, enfim, outros países, mas o Japão não conheço e estamos na expectativa da pandemia nos permitir visitar esse importante centro da arquitetura mundial e poderia dar o depoimento de que essas viagens não são apenas viagens turísticas, né? Elas trazem um conteúdo promovido pela equipe organizadora que é muito interessante. Eles são muito atenciosos ao que nós estamos interessados em ver nesses locais e já tivemos conversas nesse sentido que têm sido muito ricas, assim, todos os envolvidos, os participantes premiados, dizendo da sua expectativa e do que poderíamos vivenciar nesse período. Estamos aí nessa expectativa, né? Tem esse brinde ao final, esse prêmio. Então, com tantos aspectos positivos, eu deixo aqui a minha mensagem de que a classe, né, dos colegas e dos arquitetos abracem ainda mais essa premiação, participem, se inscrevam, conheçam as outras edições da premiação e que a gente possa se encontrar, né, nessas oportunidades aí criadas pelo Instituto Tomiotaki e AkzoNobel. Um abraço a todos e até breve. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a premiação 2021, o que nos espera aí, né, Agatha? Pode falar um pouquinho o que vocês estão organizando para a premiação desse ano? As inscrições, elas acabaram de abrir e elas vão até 10 de agosto. Vocês que são arquitetos, arquitetas, escritórios que estão nos ouvindo, se inscrevam. E além das inscrições, a gente, dentro da premiação, que foi uma parte que a gente ainda não falou, mas além do edital, a gente todo ano também faz uma série de ações educativas que visam o debate e a discussão sobre temas relevantes da arquitetura contemporânea. A gente já fez, por exemplo, um seminário com Souto de Moura lá no Instituto, a gente já fez mostras de filmes lá na fachada do Instituto, a gente já fez cursos, e nesse ano, né, nesse cenário da pandemia, a gente vai lançar uma websérie que fala sobre arquitetura e interdisciplinaridade. Então, a gente vai convidar 5 escritórios franceses para fazer essa websérie, que vai ser lançada agorinha no finalzinho de julho. Então, essas são as novidades que eu tenho para dizer de 2021. Dentro dessa dinâmica, né, de descentralização, de reconhecer projetos, né, que não estejam apenas no eixo Rio-São Paulo, uma vez que foi imposta, né, a questão da pandemia para todos nós,
foi transformado dessa vez o júri da forma mais ramificada possível. Isso é uma novidade também, dada essa condição, né, da pandemia. Então, uma vez que nos é imposta a condição de conversar, né, através das plataformas Zoom e similares, dessa vez foi eleito os membros do júri, nenhum deles é de São Paulo, né? É um dado legal porque foi uma coisa que era muito comum, uma concentração de pessoas ou que moram em São Paulo ou que são paulistanas, enfim, por causa dessa questão de conveniência, né, de poder concentrar todo mundo para discutir os projetos. Mas uma vez que a gente percebeu isso, então a gente tem Ariadne Moraes, né, que é professora da FAUFBA, Federal da Bahia. A gente tem Carlos Alberto Maciel, que é de Minas Gerais, né. É o Robin, nosso amigo Robin. O apelido dele é Robin, pode chamar que todo mundo entende. É impressionante, mas todo mundo entende. Temos Cíntia, que está aqui com a gente hoje. Eu, que moro em São Paulo e sou de Salvador, né? Não sei se você sabe, mas... E Tainá de Paula, né? Que é do Rio de Janeiro. Então, temos uma diversidade aqui dentro dessa composição. E vale a pena mencionar que é a primeira vez que a gente tem um júri com a maioria de mulheres, que também acho que é importante, né? O comitê, vocês divulgam o comitê ou não? Ele tem um certo sigilo? A gente também divulga, não é segredo. Só para reforçar a questão das inscrições na premiação, a gente participou em 2019 e 2020. Então, assim, a gente participou em 2019 e não ganhou. Né? Então, só para falar, as pessoas que já participaram e que elas podem submeter de novo, né? Então, vocês podem submeter os trabalhos de novo e, quem sabe, de repente, né? Não ganha. Porque às vezes você submete, aí desanima porque não ganhou, né? E tal, mas aí... Quem sabe? Legal você ter falado isso, porque também muda o júri, né? Acho que também a própria fluidez e composição do prêmio é essa, né? Então, ótima dica, excelente dica. É verdade. Eu, né, que acompanhei alguns júris, eu pude ver também projetos que em um júri ele não foi nem selecionado, no outro ele foi, de repente, premiado. Isso também se dá muito por conta da composição do júri, mas também pelo contexto das coisas que estão sendo discutidas naquele ano. Então, por isso que a gente deixa projetos construídos nos últimos 10 anos. A gente também olhar para esses projetos em épocas diferentes. Acho interessante isso. A Agatha começou a falar, né, que foram lançadas as inscrições. A gente podia, então, falar na prática, né, datas para as inscrições, outras informações importantes para os arquitetos interessados que podem participar do prêmio. Bom, eu acho que é importante a gente falar o site, que é premioarquitetura.institutotomiotaki.org.br, e lá a gente encontra o edital e também o lugar para fazer as inscrições. A inscrição é muito simples, é só preencher um formulário e submeter um PDF com até 3 pranchas com informações sobre o projeto. E cada escritório, cada autor pode escrever até 5 projetos, então você também não precisa escolher só um projeto para participar do prêmio. E a gente também tem um e-mail para dúvidas, que é premiodearquitetura@institutotomiotaki.org.br. E as inscrições, elas ficam até 10 de agosto. Acho que são essas informações principais. Qualquer dúvida, entra no site ou manda um e-mail para a gente. premioarquitetura.institutotomiotaki.org.br. Joia, e a gente também vai deixar todos esses links no post, né, lá no nosso site, nas redes sociais, a gente vai estar sempre compartilhando com vocês. Pessoal, então a gente vai terminando aqui o nosso papo. Primeiro agradecer a Agatha e ao Diego, que são lá no Instituto Tomiotaki, que ajudaram a gente a entender um pouco mais esse prêmio, a importância dele e motivar os arquitetos que estão ouvindo a gente a mandar suas propostas aí. Obrigado, Agatha. Obrigada, eu agradeço a Dilson, Lili, Rafa e também aos meus companheiros aqui de conversa, Cintia e Diego, pela troca. Sempre muito bom falar sobre esse prêmio e sobre também discutir a importância desse mapeamento da arquitetura brasileira. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, agradecer ao Diego também. Diego, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também a vocês e espero que, assim como o prêmio, né, essa nossa conversa hoje também traga uma discussão muito interessante aí para muitos arquitetos e não arquitetos, né? Agradecer a Cíntia, que foi contemplada ano passado e agora faz parte do júri. Obrigado, Cíntia, de volta aqui para conversar com a gente. Obrigada, Adilson, Rafa, Lili, Agatha, Diego. Foi um prazer. É sempre um prazer falar sobre arquitetura. É sempre um prazer conversar, trocar ideias sobre arquitetura. Valeu, gente. Obrigada. Rafa, Instituto Tomiotaki conversando com a gente aqui.
Pois é, tô super feliz. Eu me lembro quando a primeira vez que conversamos, né, a Agatha falou assim, nossa, eu vejo o programa de vocês, a cara do prêmio, e depois pesquisando eu vi, assim, diversos premiados passaram por aqui, o Fernando Forte, o Pedro Varela, a Cíntia, né, e jurados também, vários jurados também passaram por aqui, né, o Abílio, né, tá sempre presente aqui nos nossos casts, a Carla já passou por aqui, o Gustavo Pena, Pedro Vada, então a gente foi percebendo ao longo desses primeiros contatos que tem tudo a ver, e a gente tá muito feliz com essa parceria e poder ajudar na comunicação do prêmio. A gente agradece bastante aí acreditar em nosso programa. Lili, Instituto Tomiotaki conversando aqui com a gente para falar do prêmio, 8º prêmio de arquitetura. Um luxo, né? Sobe a nossa bola. Tamo juntos, ótima parceria, parabéns por toda a iniciativa e todo o trabalho, né? E incentivar a galera realmente a se inscrever, acompanhar, entrar no site, entender um pouquinho mais da história, ver a diversidade dos já contemplados, os catálogos que estão disponíveis, tudo relacionado ao Instituto, que é super, super bem feito. Obrigada pela oportunidade e vamos que vamos. Isso aí, gente. A gente agradece a vocês aqui e a gente volta na próxima segunda com mais episódio para vocês e até mais.